dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia... Que dia é hoje, hein, mano? Caralho, tá aí, eu não faço ideia que dia é hoje. Eu acho que é dia 10, mano. Ou dia 11. Eu não sei, eu tô completamente perdido no tempo. Sei que a gente tá em abril. Então, ou é 10, ou é 11, ou é 9 de abril de 2024. E começa um episódio extra aí pra nós. Você que tava com saudade desse episódio extra, maroto, mulato, maneiro aqui desse canal, pois agora, meu amigo, os seus problemas se acabaram. Se chegaram aqui os 35 mais ou menos minutos de diversão no seu ouvido, diretamente do seu fone de ouvido, né? Será que tem alguém que ouve esse podcast sem fone de ouvido? Olha, se tiver, eu queria falar pra você, viu? Você não devia estar vivendo em sociedade. Se você ouve esse ou qualquer podcast sem fone de ouvido, você não é uma pessoa decente, tá bom? Você tem que ouvir com... Mesmo tá sozinho em casa, mesmo que tá no carro... Não, no carro tudo bem, velho. Se você ouve no carro, então... Vou até voltar aqui atrás. Então, no seu fone de ouvido ou no alto-falante Selenium do seu carro. Seja bem-vindo. Ajusta aí o cinto. Tá de cinto? Olha, se não tiver de cinto, tá errado, hein? Então, coloca o cinto de segurança, porque aqui a cobra vai fumar, tá bom? Então, vamos falar do que hoje? Vamos falar de polêmica. Vamos falar do que? De polêmica? Que assunto polêmico do momento? Será que tem algum comediante invadindo o Comedy Club pra atrapalhar show das mulheres no Dia da Mulher, mas no show de um homem no Dia das Mulheres? Será que tem? Não sei, vamos descobrir. Tô brincando, não tem. Do nada virou... Como é o nome aqui? Tinha um canal de treta, não tinha? Treta... Como que era? Não era Treta Ninja. Era... não sei, mas tinha um canal de treta, mas Treta News, eu acho que era o nome. Mas não, aqui não tem fofoca não, meu amigo. Aqui a fofoca, eu gosto dela, mas eu não sou bom de passar à frente. Sabe por quê? Porque eu confundo as coisas. Eu já falei isso aqui milhares de vezes. Eu confundo filme e com fofoca é pior ainda. Então é capaz de eu falar aqui que a Cris Paiva invadiu o show da Marley Cevada vestida de Mulher Maravilha. Entendeu? Se eu vou contar essa história aí, que você já sabe qual história é essa. Eu confundo muito, então eu prefiro não contar fofoca, mas eu gosto muito de ouvir. Se tiver alguma fofoca aí, me conta, que eu gosto de ouvir, mas não gosto muito de falar. Inclusive, eu tô bravo, falando em fofoca, tô bravo aí com o Afonso Padilha, tá bom? Estou bravo, vou falar, já que é pra ser polêmico, vou ser polêmico. Estou bravo com o Afonso Padilha porque eu já até falei aqui nesse podcast alguma vez do Sapiens, do livro Sapiens, que ele fala que o ser humano só evoluiu do ponto que evoluiu por causa da fofoca, né? Aí eu falei isso aqui nesse podcast para 12 pessoas e mal sabia eu que um desses 12 era o Afonso. Então ele foi lá e roubou minha piada e fez 20 minutos. Eu falei isso? Falei, no Sapiens fala que a fofoca moveu a evolução humana. Aí ele foi lá e fez 20 minutos a partir disso aí. Então tô bravo. Já pensou se o cara ficar bravo mesmo? Falar isso, porra, falei aqui Tem gente que é assim, sabia? Que fez um bagulho, tipo assim, a pessoa fez uma piada com roda de carro. Se bem que roda de carro é bem específico. Nunca fez piada com roda de carro, né? Então aí, mas enfim, mas vamos pra um assunto mais comum. Tipo assim, a pessoa fez uma piada com caixa de mercado. Aí vem outro e faz outra piada completamente diferente, falando de caixa de mercado. E aí a pessoa fala, tipo, roubou minha piada ali. Aí você fala, mano, acho que não, hein? Aí, mano, claro que roubou, mano. Eu falo, sei lá, eu acho que eu também acho que eu sou muito bonzinho, porque eu nunca acho que é isso, entendeu? Então, é isso aí, ó, o Afonso tá perdoado. Você viu que eu sou muito incoerente. Eu mudo de opinião muito rápido, né? Você viu que eu comecei acusando o Afonso de roubar minha piada e terminei elogiando ele aí, que pegou uma premissa que não era minha, na verdade. Ele também leu o livro.
Mas esse vídeo dele tá muito legal, viu? O vídeo que ele fala da preguiça. Se tiver tempo aí, assista. É muito da hora. Você que é comediante, tá começando, quando você assistir o vídeo esse vídeo do Afonso específico, dá uma olhada tenta fazer a engenharia reversa. Sabe o que é isso, engenharia reversa? Vou te contar. No meu trabalho, eu preciso visitar fornecedores de vez em quando. Na verdade, não é bem fornecedor, são vendedores que vendem dentro da plataforma da minha empresa. Agora eu não faço mais isso, mas teve uma época que eu fazia isso. Eu visitava fornecedores. E aí, eu vou usar uma dessas visitas para explicar para vocês o que é engenharia reversa. Eu cheguei lá na fábrica dessa empresa que eu fui, lá em Ribeirão, uma empresa que faz máquina de chopp, cervejeira, essas coisas. Sabe o que é cervejeira? É uma geladeira que os caras mudou de nome para cobrar mais caro. É um frigobar com outro nome e com isso eles cobram mais caro. Mas enfim, essa empresa estava querendo desenvolver uma cervejeira. E aí quando eu cheguei lá, tinha uma cervejeira da Consul desmontada. E aí eu falei, mas que porra é essa aqui? Aí os caras falaram, isso aí é engenharia reversa. A gente pega um produto pronto e desmonta para entender como que ele foi montado, como ele foi fabricado. Aí eu falei, meu amigo, vocês inventaram um nome bonito para plágio. O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão copiando a ideia da Consul. Você entendeu? Isso aí não é engenharia reversa, aí é cópia descarada. Falei pra ele. Aí ele falou assim, droga, você me pegou, estamos em apuros. E aí nisso ele me amarrou e me mandou pra Turquia pra eu não contar isso pra ninguém. E aí eu consegui fugir da Turquia de balão, tá ligado? Que lá na Capadócia, na Turquia, tem balão, né? Então eu peguei um balão, voltei, esperei a corrente de vento certa, porque eu sei mexer no GPS. E aí eu peguei o balão de volta e voltei pro Brasil e tô contando aqui pra vocês. Então isso é engenharia reversa. Tudo isso pra contar que você deveria assistir. Você não, esse aqui é meio que autobiográfico, esse podcast. Então é pra eu mesmo lembrar de fazer isso. Quando você vê um vídeo, você vê a primeira vez pra dar risada, pra se divertir. Aí depois você faz engenharia reversa. Você pega a piada e você desmonta pra fazer a sua própria cervejeira. Entendeu? Porque o que acontece? Vamos lá. Quando você... Agora eu vou falar sério mesmo. Quando esses caras desmontou a cervejeira da Consul pra fazer a deles, de certa forma é uma cópia. Mas se você parar pra pensar, tudo é uma cópia, tá ligado? Tudo que você imaginar é uma cópia de outra coisa que misturou com outra coisa e virou outra coisa, tá ligado? Se você for puxando, o seu carro era uma pedra. Há milhares de anos atrás, o seu carro era uma pedra, que a pedra virou outra coisa, que virou outra coisa, que virou uma roda, que virou... E aí virou um carro, tá ligado? Então nada é assim, nossa, que disruptivo. O que é disruptivo é você juntar uma coisa com a outra e fazer uma coisa nova. Chama combinatividade isso aí. Eu aprendi com o Murilo Gun, que inclusive bateu Biela, hein? Queria falar, não, sou muito fã do Murilo Gun, mas bateu Biela. Ele bateu Biela, ficou doidinho, né? na linguagem das ruas. Então ele bateu Biela, tá doidaço, mas ainda assim sou muito fã dele. Porque se for para pensar, eu vou entrar, depois eu volto na engenharia reversa, mas eu vou entrar em outro assunto. Que esses dias eu tô indo trabalhar na empresa, né? Vou sair do home office, depois de 4 anos voltei. E é muito engraçado, porque você vê nitidamente as pessoas que passaram a pandemia no Burger King. Que minha nossa, tem umas pessoas que, nossa senhora, a pessoa saiu de home office, entrou no home office, a pessoa era o André Otávio, a pessoa voltou o Thiago Ferreira, meu amigo. Nossa senhora, tem umas minas que eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher, mano? Nossa, cheguei e falei assim, nossa, parabéns. Ela falou, pelo quê? Aí eu falei, você teve 8 filhos na pandemia, não teve não? Minha nossa, parece que você envelheceu 12 anos em 4. O que aconteceu com aí, minha amiga? Vamos comer um cogumelo do sol? Vamos tomar uma ginkgo biloba? Entendeu? Vamos comer
ômega 3 do seu Sidney de Oliveira? Fazer alguma coisa aí pra mudar essa vida que tá danada, hein? Não queria falar não, mas tá danada. Tem uns caras também. E aí tem uma outra sala lá. Cara, eu tô abrindo muito parênteses. Depois eu não vou conseguir fechar nenhum, mas vamos lá. Tem uma outra sala lá, que ali eu não sei, mano. Acho que foi aposta. Ou foi aposta, tá ligado? Essas apostas, tipo assim, quem perde mais peso lambe a bunda suada do outro. Sabe esse bagulho assim? Tipo que não, quem perde menos peso. Porque né, tem uma sala lá que tem. Eu vi picado assim. Tipo, eu vi uma mina, eu falei, caralho, o que aconteceu com essa mina aí? Que a mina era. Mano, a mina parecia o Gilbert, agora parece o Daniel Duncan. Imagina, em 4 anos, você fica sem ver, aí você vê de novo e você fala assim, quem que é esse aí? Aí vai o Gilbert, aí fala, não, esse é o Daniel Duncan. Imagina só, foi essa mudança que deu. Aí eu falei, caralho, aí daqui a pouco, tô olhando de novo, eu falei, cara, quem que é esse maluco? Esse cara falou, é o Bruno. Eu falei, não é possível. Isso aí parece a placenta de onde o Bruno nasceu. Parece o Majin Buu quando fez sabe quando o Majin Buu fica magro e você pensa que vai ficar mais fácil? E na verdade a parte boa era a parte gorda. Como todos os gordos, né? Quando emagrece perde a graça. O Majin Buu foi a mesma coisa, né? Ele era ruim, gordo. Aí quando ele ficou magro, você falou, agora sim, né? Agora sim, ficou magro, ficou gente boa. Não, ninguém pensou isso na verdade. Mas ele ficou pior. Mano, o Bruno aconteceu isso. Não que ele ficou chato, mas... mano, maluco... na moral, esse maluco murchou. Aí beleza, né? E eu vi... tipo, parcelado. Vi uma, depois vi outro. Aí hoje eu vi outra. Da mesma sala. Eu falei, não é possível essa sala aí. É que eles não estavam de home office. Acho que é isso, sabia? Eu acho que o home office fez mal pra galera lá da minha sala. Da minha sala não. Opa, vai que eles me ouvem. Mas... Eu tô correndo muito risco aqui. Tomara que ninguém ouça, alguém me conhece. Mas também acho engraçado a pessoa que faz. Uma coisa que eu não entendo. Sabe assim, tipo assim, eu entendo algumas cirurgias estéticas. Sabe, se você, tipo assim, você não gosta do seu nariz. E porra, tem um bagulho lá que você faz. E aí dá pra deixar seu nariz top. Que nunca fica top. Não, se bem que tem um ou outro que fica bom mesmo. Geralmente de orelha é o principal. Orelha, a pessoa tem aquela orelha de abano. Aí depois você... Outro parênteses. Meu Deus, esse episódio vai se chamar parênteses. Teve uma vez que eu conheci uma mina. E aí eu conheci na adolescência. E ela, mano, tinha muita orelha de abano assim, cara. Tadinha, era... Nossa senhora, era visivelmente aquela orelha, sabe? Aí beleza, passou um tempo, eu reencontrei essa mina. E eu falei, não lembro de você não. Ela, lembra sim. Eu falei, não lembro. Aí eu falei, não, tá diferente. Ela, o que você acha que é? E aí eu, quase que eu falei, mano, ela sabia que eu sabia, tá ligado? E eu não ia falar assim, foi aquela orelha de abano que você não tem mais. Eu não ia ser insensível. Só que aí eu fiquei num dilema. Que eu falei, mano, essa mina gastou dinheiro pra arrumar essa orelha. Como é que eu falo que eu não percebi que é a orelha? Você entendeu? Aí você fica assim, você fica... não sei. Não sei, é que eu não lembro. Eu sou ruim de memória. Tá ligado? Porque... Já teve essa situação aí? Pensa numa situação ruim. Porque você fica nessa, você fala, mano, peraí, o primeiro instinto é falar assim, mano, eu não vou falar que eu lembrava que ela tinha uma puta orelha de Dumbo. Eu não vou fazer isso. Falar assim, porra, é claro, você tirou 3 kg de orelha. Eu não ia fazer isso. Só que depois, se você parar... Inclusive, eu fiz isso. Não fiz isso, né? Eu fingi que eu não sabia mesmo. Ela falou assim, não, eu operei a orelha. Aí eu falei, nossa, ficou legal, nem parece, hein? Tá super natural. Como que era antes? Ela falou, não, antes era bem coisada. Eu falei, é que eu não lembro mesmo, eu sou muito ruim de memória. E eu ligo mais pra áurea e pro interior do caráter das pessoas. Então, eu realmente não lembro da sua orelha, mas seu sorriso continua o mesmo. Eu falei isso, né, pra me sair, tá ligado? Que eu já dei uma, né? Mas agora pensando aqui, elucubrando aqui com vocês, é que eu pensei isso. Porque foi a indelicadeza minha foi eu não falar, caralho, sua orelha tá muito melhor. Eu lembro como que era, puta que pariu, eu te vi. Na hora eu falei, meu Deus, ela tirou 3 bistecas de cada orelha. Eu podia ter pensado isso, falado isso, que ela ia ficar muito feliz, que ela ia falar, caralho, todo aquele dinheiro que eu dei pro doutor Fernandes valeu a pena. Você entendeu? Então, às vezes também você quer ser educado, você acaba sendo indelicado. Mas enfim, vamos voltar no primeiro parênteses, por ordem, sabe, igual
matemática, eu vou fechar agora o parênteses mais perto e vou ir abrindo assim, vou ir fechando até fechar o primeiro parênteses lá atrás. Mas o que eu tava falando da pandemia do doido, né? Do Murilo Gun doido. Vou fechar esse parênteses aí do Murilo Gun doido. Tô voltando agora. E aí, esses dias eu passei aqui num bairro aqui. Peraí, antes disso eu vou fechar um outro que eu tinha aberto, que é os procedimentos. Aí tem uma pessoa, eu não vou falar o sexo, porque vai que bomba esse palco aqui, vão saber quem é. Que não vou nem falar que é do meu emprego, eu vou falar qualquer pessoa. Esses dias eu tava assistindo 90 Dias pra Casar, que é um dos melhores programas de humor que a televisão já fez, que não é pra ser humor, mas é muito engraçado. O constrangimento é cru e duro e cruel. Aí eu tava assistindo um episódio lá que tem uma mina russa, que o nome dela é Anvisa. O nome dela é esse, é Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a Anfisa, na verdade, o nome dela. Mas toda hora que falava eu pensava que era Anvisa. E era engraçado que o cara fala assim: a Anvisa estourou meu cartão de crédito. Eu falei: esses órgãos públicos não servem pra nada. Sabe, eu fiquei falando isso. E aí, beleza, vamos lá. Aí a Anfisa é uma gringa russa, e ela fez uma cirurgia que tá muito em moda ultimamente, que é botar beiço nas pessoas. Você já viu? Eu não sei de onde que inventaram, que é moda a pessoa ter uns beição assim, ó. E elas acham que tá bonito, mas fica esquisitíssimo a pessoa com aquela beiçola. E não é possível. Eu sabia que eu não tenho beiço? Já falei isso, né? Meu beiço, eu até tenho os beiços aqui, mas meu beiço de cima, ele não tem pigmentação de beiço. O meu beiço, ele tem a cor do resto do meu rosto. Sabe? Eu tenho o beiço carnudo. Puxei meu pai, que era afro-americano, tá ligado? Então eu tenho os beição. Mas o meu beiço, ele não tem a pigmentação rosada de um beiço. O de cima, o de baixo tem. Então, agora a barba me ajudou, que dá uma escondida. Mas meu beiço, se você reparar nas fotos, é meio esquisito o meu beiço, porque ele só tem uma parte. Também não é todo da cor da minha pele, mas metade dele é a cor de pele, assim. Enfim, eu não ligo pro meu beiço. Então talvez se eu tivesse um beicinho assim, eu podia, né? Mas a pessoa coloca e fica um beijo. Mano, fica muito esquisito. Eu não consigo entender como é que a pessoa paga pra ficar com aquela beiçola. Parece que tá machucado, parece que tá errado. Até o jeito de falar não fala mais igual, porque o beijo fica assim pra frente. Aí a pessoa fala assim, ó. E essa aí da Anvisa, eu nem ouvia ela falar, porque era dubladora. Eu não sei se a dubladora também tinha, ou se a dubladora fez de sacanagem e ela dublava assim. Eu falei, cara, esse beijo aí, ó, até atrapalhou a dubladora. A menina tá falando em russo, eu tô ouvindo em português e tô vendo o defeito da beiçola que a pessoa colocou. Então você, ó, tá me ouvindo? Cara, faça, né? Se você quiser fazer a beiçola, faça. Eu só acho engraçado, né? Tipo assim, você tem o direito de fazer, eu tenho o direito de julgar, né? Você também deve julgar alguma merda que eu faço. Então a gente tá kits. Então também tem isso aí. E aí voltando agora, né? Mais um parênteses fechado. Eu vou fechar todos hoje. Aí o outro parênteses, eu tava voltando, indo trabalhar, né? E aí eu tava tava sozinho no carro. Aí você fica naquele limbo, né? Você vê as pessoas indo trabalhar, ainda de carro, você fica menos triste. Aí você olha pra janela no busão, tem uma pessoa com a cabeça encostada na janela assim, ó, que a alma dela foi embora em 2003. Sabe? Assim que ela assinou a carteira, a alma falou, pra mim deu, eu só queria viver até aqui mesmo, daqui pra frente vai só o corpo, que eu vou embora. Sabe? Você vê que a pessoa tá ali, ó, né? E aí, inclusive eu faço comédia pra um dia eu pelo menos falar assim, mano, eu tentei de todas as formas, até o último, viver do que eu amava fazer, pra minha alma não ir embora do meu corpo. Não deu, e aí agora eu tô aqui, sou ascensorista de um prédio no centro de São Paulo. Não, eu vou, provavelmente, se eu não der, se um dia eu tiver que sonhar estar num jeito que eu, sabe, tipo assim, o meu sonho distópico, deu pra entender? Tipo assim, meu sonho é estar lotando teatro, fazendo o que eu gosto de fazer, escrevendo filme, série, sabe? Tá no SBT, que é pertinho da minha casa, não quero ir também pra longe, que eu não quero pegar trânsito. Então eu vou estar trampando no SBT ali, se a TV não acabar. Então o meu sonho é esse. Mas esse é meu sonho utópico. Você também tem que ter o sonho distópico, ou seja, assim, se nada der certo, o que você vai fazer? E eu não quero estar no centro de São Paulo sendo ascensorista. Eu quero estar lá no interior, fazendo, mano, qualquer coisa
que eu ache ruim, mas que esteja pelo menos no meio da natureza, assim, sabe? Não faz sentido você olhar aquele monte de gente e falar, eu quero morar no meio desse monte de gente. Tem pra quê? Você acredita? Já tem muita gente lá. Então eu quero pelo menos estar no interior. Aqui em Cajamar já tá bom já. Enfim, mas vamos lá. Eu tô passando exatamente pelo ponto aonde eu queria chegar. E aí eu tava aqui, né, nesse limbo, indo trabalhar, falando, caralho, mano, fiquei 4 anos, nem parece que passou 4 anos da pandemia. E aí eu já pensando assim, caralho, um chinês podia comer outro bicho aí pra ver se vinha outra pandemia pra eu voltar pro home office. Olha que egoísmo que eu tava. Mas não pensei isso não, isso eu pensei agora. Mas enfim, aí, né, eu tava ali com a cabecinha assim, encostada, nem ouvindo música, que você tá, a sua alma já foi embora. E a música, ela é a voz da alma. Sua alma foi embora, você não liga o rádio. Aí eu tava no silêncio assim, ó, num transitinho. Aí eu olhei pro lado, tinha uma mulher doidinha bateu biela. Ela tava meio Murilo Gun, sabe? Ela tava doidinho, é meio pejorativo. Ó, vamos fazer aqui a convenção do politicamente correto, na minha opinião. Existem palavras que são pejorativas, como doidinho, se você souber o diagnóstico da pessoa. Você entendeu? Então, tipo assim, se você sabe que a pessoa é autista, e aí você fala doidinho, você tá sendo cuzão. Porra, você sabe que é autista, pô. Você pode falar que é autista ou portador de autismo, eu não sei qual é o nome politicamente correto agora, mas, entendeu? Você sabe. A pessoa tem esquizofrenia. Você fala, a pessoa é esquizofrênica. Entendeu? Só que eu não conheço essa pessoa. Você vê uma pessoa na beira da rodovia, meio que balançando assim e falando sozinha, sem fone de ouvido e com uma roupa que claramente ela não tá indo pra lugar nenhum, ela tá só sendo doidinha. Essa pessoa, eu não sei o diagnóstico dela. Então, falar que essa pessoa é doidinha, ela não como eu quero dizer, não é ofensivo. Uma, que eu não estou falando pra essa pessoa nem pra ninguém que ela conhece. Vocês não conhecem a doidinha que eu tô falando, entendeu? E outra é porque eu não sei, se eu soubesse o diagnóstico dela, eu poderia falar, tinha uma pessoa esquizofrênica, ou tinha uma pessoa com problemas mentais, por exemplo, podia falar. Mas eu não sei, eu não conheço. Talvez ela não tenha problema mental, talvez ela só seja doidinha. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, nesse caso, eu não estou diminuindo o problema que essa pessoa tinha, se é que ela tinha algum problema. Entendeu? Só estou generalizando. A pessoa que tinha alguma coisa atípica na vida dela, na mente dela, que ela não tá nesse mundo, não tá doutrinada pelas coisas dessa civilização, dessa sociedade. Ela é doidinha. Você entendeu? E aí eu passei, e aí eu vi essa menina, ela tava olhando assim, meio que pro horizonte, ela fica lá todo dia de manhã. Ela fica só ali, sabe? Meio assim, dançando igual Stevie Wonder aqui, ó. E vendo os carros passar e tal. E aí, ela ficou olhando pros carros assim, né? E aí eu olhei, e aí meio que não chegou a cruzar o olhar, mas eu olhei pra ela e ela olhando pros carros, assim. Ela não tava olhando pra ninguém, ela tava olhando pro horizonte. E aí eu olhei pra ela, e aí eu pensei, essa menina é doidinha, né? Pensei isso. Falei, essa menina é doidinha, não tem problema, né? Doidinha. Beleza. E aí, que veio na minha cabeça, que ela tava olhando pros carros e pensando, mano, essas pessoas tomaram banho, escovaram os dentes, colocaram gasolina no carro, se arrumaram, botaram um tênis pra ficar 12 horas num lugar que elas não queriam estar, pra poder ter dinheiro pra comprar as coisas que elas não precisam. Essas pessoas no carro são tudo doidinha. Ela falou isso, eu consegui ler o pensamento dela. E eu falei, a doidinha tem razão, o doido sou eu nessa porra dessa história. Você entendeu? Então o Murilo Gun, outro parênteses que eu vou fechar agora. Então o Murilo Gun, quando ele bateu biela, na verdade, ele deixou de ser doidinho. Porque nós é os doidinhos. Você entendeu? Nós que é normal, nós é doido, nós tá fazendo coisa que não faz sentido. E aí o Murilo Gun e a doidinha aqui da Anhanguera, eles estão fazendo o que devia fazer, que é ficar por aí falando coisa sozinho. Você entendeu? Então é muito doido isso, né? Mais um parênteses que eu fechei. Qual que era o outro que eu tinha aberto também? Do Afonso.
Do Afonso eu fechei já, né? Caralho, será que eu fechei todos os parênteses nesse episódio? Não é possível. Algum eu esqueci. Eu tava falando. Pô, eu comecei a falar... Bom, eu acho que eu não falei o porquê que eu tô gravando, né? Porque esse episódio aqui eu só gravo quando eu tô sendo comediante. Entendeu? Na verdade, também, às vezes, eu gravo quando eu tô entediado no carro. Mas hoje a gente se juntou pra escrever. E eu acho muito legal esse ato que a gente faz. De vez em quando, o grupo não ocorre. Eu, o André, o Gilbert e o Thiago. A gente se junta. E aí, funciona assim. Cada um solta uma premissa. E aí, os outros vai dando palpite. Sabe? Aí vai escrevendo, aí vai falando, mano, eu pensei, ó, isso. Aí os caras falam, mano, aí você pode falar isso. Aí o outro vai lá e anota. Puta, é verdade. Aí o outro fala, não sei o que, puta, e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí um vai dando, entendeu? Vai dando dica nas piadas dos outros. E aí isso é muito legal, porque você melhora o seu texto, porque você coloca pontos de vistas que você não tinha pensado. Então, às vezes, eu até esqueço de falar isso pros moleques, mas a gente tem que tentar, nessas reuniões, filtrar o mínimo possível. Mais uma dica do Murilo Gun doidinho. Você, na hora que fazer o brainstorm, você não filtra, bota pra fora. Porque às vezes uma piada que você acha que é ruim, ou um ponto de vista que você acha que é idiota, é idiota mesmo. Mas a outra pessoa pega aquilo e fala, mano, mas isso aí vira, entendeu? E aí vira uma piada boa. Então, na hora que a gente tá fazendo o brainstorm e falando ideia, mano, fala. Mesmo que você achar ruim, fala. E não se preocupa com reação, né? A ideia não é você falar o bagulho e esperar que venha uma risadona. Ali mano, todo mundo tá pensando em piada. Vai ser difícil você falar algum bagulho tão disruptivo que vai funcionar pra plateia e vai fazer as pessoas dar risada. Porque se você falar uma coisa muito absurda, vai ser engraçada pros seus amigos ali. Mas numa plateia desconhecida, você nem vai poder falar esse bagulho, sabe? Então tem dessas, né? Então a gente não esperar a reação quando você falar. E tipo assim, mano, a ideia é essa aqui, ó. E aí fala. E aí nisso a pessoa que tá com a premissa pode abrir algum ponto de vista que ela não tinha pensado. Então isso é muito bom. E a dica que eu dou aí pra quem tá começando é isso. Tenta juntar seus amigos que começou junto com você e fazer isso pessoalmente mesmo. Juntar. E aí, mano, é bom que você já troca ideia, outros bagulho. Eu acho que... não sei. Sabia que eu não sei se é TDAH ou se é... Tipo assim, até quando a falta de foco é só falta de foco, não é um defeito. Porque, tipo assim, um defeito né? Em qualquer nível mas não chega a ser diagnosticado. Não precisa tomar um remédio só porque você não tem foco. Mas quando junta, é pior. Porque aí junta o TDAH de todos. Ou só a falta... Eu não vou falar TDAH, não. É só... Porque TDAH é um transtorno, né? Então é a falta de foco. Junta a falta de foco. Isso é muito engraçado, porque a gente tá falando a premissa é margaridas roxas. Aí vai falando, margarida amarela, margarida roxa porque transou com uma violeta, enfim. Aí daqui a pouco um fala assim, eu vi uma vez que a margarida, pra ser margarida, tem que ter 9 pétalas. Aí o outro fala, mano, a abelha hoje em dia nunca mais eu vi uma margarida. E as abelhas também não devem estar vendo. As abelhas agora ficam tomando caldo de cana e Coca-Cola. O mel hoje em dia das abelhas é tudo feito de refrigerante e goma xantana, sabe? Aí entra nessa brisa. E aí quando vê, nós tá 10 minutos. E aí um repara e fala, mano, a gente tava falando de margarida roxa. Aí os caras, puta, é mesmo? Agora nós tá em astronauta? Como assim? Como é que a gente chegou no astronauta? E aí volta. Isso é muito doido, né? Porque será que... Vamos lá, de novo. Será que... O que eu ia falar mesmo? Será que se a gente fosse 4 pessoas normais, isso não acontece? Será que nas conversas das pessoas normal, as pessoas começam um assunto e termina esse assunto? Porque eu tô puxando na memória, dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, as 5 pessoas que eu sempre convivi, sempre foi assim. As conversas nunca terminam. É sempre
uma bagunça da caceta. Então, eu acho que o normal é assim, mas na verdade não é. É só... Será? Meu Deus, eu percebi agora que talvez não seja o normal. Só é o normal porque é o meu normal. Meu Deus, caralho, tem um cara ali bem pequenininho. Eu acho bonitinho, sabia? O cara, quando ele é... Sabe esses caras que é bem baixinho, mas ele se veste como se fosse um cara de uma altura normal? Fica bonitinho, não fica? Parece uma criança. Então, tipo, não chega a ser anão. Porque anão, ele tem aquela... Né, o anão, ele é meio compactado. Parece que ele tem o peso de uma pessoa normal, mas em 1 metro e pouquinho. Agora, essa pessoa que só é baixinha, quando ele se veste com roupa de adulto, fica bonitinho, parece uma criança com roupa de adulto. Acho que é isso, né? Vamos encerrar por aqui. Por que eu comecei isso? Ah, não, acho que eu terminei. Acho que era isso mesmo, né? Ficou algum parênteses aberto aí? Se ficou, me manda lá no Instagram. Eu quero aproveitar que eu tô lembrando aqui. Ô, Alvimar, se você ouvir esse episódio, me manda lá no Instagram, no meu WhatsApp, onde eu compro mola pro meu carro. Eu quero comprar molas novas, que eu quero aquelas individuais ensacadas, pra quando um se mexe, o outro não. Não, é porque a gente tá falando de colchão hoje, aí me veio isso na cabeça. Mas a mola realmente, um tempo atrás, o Alvimar é um ouvinte aqui, um dos 12, que ele trabalha com carro. Não que ele é Uber, ele trabalha com autopeças, né? Pra eu falar melhor. E aí ele falou pra mim que ninguém troca mola de carro e é um costume esquisito, porque a mola é um ferro que fica balançando e dobrando. Não precisa ser nenhum gênio pra saber que depois de 20 anos fazendo o mesmo movimento, a porra da mola fica cansada e não faz mais o movimento com a desenvoltura que ela devia fazer, né? A mola fica cansada depois de um tempo. Não precisa ser nenhum gênio pra saber disso. Não tô falando que o Alvimar é burro, mas tô falando que o resto das pessoas é burro, porque ele percebeu isso. E aí ele falou, mano, ninguém troca, mas troca e depois você me fala pra você a diferença que deu. Porque realmente, se você parar pra pensar, o amortecedor, ele não impede que o carro desça, ele impede que o carro suba. Entendeu? Quando você passa no buraco, o amortecedor, quando você tá sem amortecedor estourado, ele fica balançando porque ele desce, a mola desce e sobe rápido, porque o amortecedor não segura a subida. Então a mola impede de descer e o amortecedor de subir. Você troca seu amortecedor, você continua descendo rápido e subindo devagar. Aí não resolve tudo. Então eu tô pensando em ficar com o meu carro para sempre. Então eu vou trocar as molas e eu esqueço. Porque também eu tenho receio de comprar mola em qualquer lugar e os caras só ter pintado. Pegou uma mola cansada, pintou e falou, olha aí, ó, mola nova pra você, coloca no seu carro aí, ô seu otário. E não tem como eu saber, só olhando. Como é que eu vou saber olhando que a mola é nova? E meu carro tem 20 anos de idade. Não dá pra mim ir na Honda e falar, me dá uma mola do Fit 2006. O cara fala, sim, eu tenho uma guardada aqui desde 2008. Não vai rolar. Então, Alvimar, se você estiver ouvindo aí, manda pra mim de novo o contato dos caras aqui de São Paulo, que é confiante, pra eu comprar as molas. Ou se tiver de Minas também, que manda, né, pela internet, também dá, né? Então, é isso. Muito obrigado. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu, é nóis. Eu sempre esqueço de desbloquear o celular antes de dar tchau. Aí fica esse climão aqui.